sabe? E você poder ganhar 3 mil sem precisar largar a empresa. Você não vendeu tua empresa lá. Não, tá lá, você continua tocando a empresa, sendo gerente de produção com 30 funcionários. Muito pelo contrário, né? Você não teve que ficar mais tempo na empresa, você consegue ficar mais longe porque você também se desenvolvendo, falou, caramba, agora eu literalmente posso poder ficar mais tempo fora da empresa porque eu sei aqui, ó, como resolver problemas que eu não sabia resolver antes. Fala Incansável, seja muito bem-vindo ao novo podcast A Nova Profissão. O podcast que ajuda você a descobrir como construir uma renda extra de até R$ 9.600 a mais por mês sem precisar largar a empresa e trabalhando de casa ou de onde você quiser. E para esse primeiro episódio a gente tem o analista número 1, velho. Que isso, Rafael, muito obrigado pelo convite, por aceitar o convite de estar aqui no primeiro podcast. E a gente vai falar sobre como ele construiu uma renda de mais de 50 mil de salário, na verdade, com a nova profissão. Ele que é, posso falar aqui como é que é? Antes de você se apresentar, vocês colocaram um roteiro aqui, né? Ó, o nosso convidado, Rafael, ele já foi funcionário, né, por muitos anos em empresas de comunicação visual, se tornou sócio da empresa que ele era funcionário, né? E além de empresário, hoje ele é o analista de negócio mais bem pago da Afacom. A gente quer que alguém passe você, né? Mas você também não vai querer isso, né? Você quer ficar aí primeiro, não é verdade? Não vai ser fácil, mas... Aí sim! Joia. Rafa, se apresenta pra galera, cara, quem é o Rafael Meng? Judá, muito obrigado pelo convite, pessoal da Afacom. Eu comecei, no nosso ramo de comunicação visual muito cedo, 14 anos de idade, então são 26 anos já nessa jornada. E foi exatamente como tá aí, foi bem, a pauta tá legal. Já foi, então, fui funcionário de algumas empresas, me tornei sócio. Hoje a gente tá com um time, assim, só na parte produtiva, mais de 30 pessoas, que é o setor que eu cuido da empresa. E quando chegou a oportunidade de ter esse conhecimento, de ser analista, de adquirir, aprender a desenvolver o nosso ramo, foi o que me chamou muita atenção. E com isso veio essa nova profissão, digamos assim, né? Que eu tô amando e tá sendo muito, muito gratificante poder ter esse network com empresários e poder estar ajudando, auxiliando outras empresas também, com dores que a gente passa antigamente, que era muito difícil tu ter um auxílio e as empresas muito fechadas. Então, isso que é... Então, 26 anos, então você começou em 97? Isso, mais 97, ou menos? Por aí. Caramba, eu nasci em 93, velho. Você já tava... Eu tinha 4 anos de idade, tu já tava no play já. 14 anos. 14 anos de idade você começou? Eu comecei com 14 anos. Carteira assinada 14 anos. E você começou em qual função, você lembra? Acabamento, depilando adesivo refletivo, a tortura, montando quebra-cabeça ali, sabe? Realmente, e lá em Porto Alegre mesmo? Porto Alegre. Massa. E como é que você caiu, velho, com 14 anos? Como é que você foi parar pra ser teu primeiro emprego? Em casa, né? Assistindo Chaves depois do colégio. Mentira. Uma vizinha bateu na porta. Estão precisando de um guri, lá no sul é guri, piá, pra ajudar ali. Ali aonde? 3 casas. Depois da escola assistindo Chaves. 3 casas, eu lembro até hoje. 3 casas da minha, assim, na esquina. Uma garagem pequenininha, eu nem sabia que era uma empresa ali. E comecei ali. Tava ali, era um casal de idosos e o dono da empresa, os pais que ajudavam. E depilando adesivo refletivo, foi onde eu iniciei de fato. Legal, cara. E dali pra frente, como é que foi? Vamos construir essa jornada. Ficou muito tempo ali ou não foi? Eu acho que uns 2 anos me deram a oportunidade, me deram um curso de Corel, daí eu fui indo, operar ponto de recorte, impressão não existia, era pintor à mão, pintor letrista. Letrista, massa. E, então foi nessa pegada, foi aprendendo acabamento, depois para outras empresas, então acabou desenvolvendo, mas sempre focado em produção. E até a gente tá hoje aí. Tá, daí você ficou 2 anos lá, depois de lá você já foi para uma empresa maior? Isso, sempre maior. Conseguiu terminar o ensino médio? Não, parei. É mesmo? Parei, né? Então a gente tem... extra. Que massa, cara. Teve que voltar depois para fazer. Depois de voltar. Sabia que eu também passei por esse processo, né? Na verdade, eu nasci também em empresa familiar de comunicação visual. A empresa do pai tem hoje 38 anos. Espaço aberto, comunicação visual em Paranaguá, no Paraná. Mesmo eu tendo nascido, eu lembro que eu sempre tive uma vida muito boa, assim, porque meu pai tinha muita permuta, né? Então, tipo, escola particular era permuta, o jantar era permuta, o uniforme era permuta, tudo era permuta, né? Pra quem não sabe o que é permuta, o que eu acho muito difícil, né? É você trocar o seu serviço de comunicação visual por qualquer outra coisa em vez de pagar, né? Você paga com o serviço. Eu cresci também dentro da comunicação visual nessa época dos letristas, porque eu, na verdade, fui trabalhar com meu pai com 12 anos, mas daí já tinha plotter de impressão e tal, mas eu cresci vendo o meu pai tendo esses pintores lá, né? Tipo, era aquele monte de latinha de tinta óleo num cantinho, para fazer os luminosos, tinha que colocar um negócio lá meio azul para poder pintar, fazer o contorno. Pegou essa fase? Tinha um projetor que eles colocavam um layout e botavam na parede, pelo menos eu acho que era talvez um pouco mais moderno. Não sei se era assim. Ele desenhava
a lápis e depois ele ia pintando. É tipo isso. Na verdade, é exatamente isso. Era uma máscara, né, que você colocava assim para poder fazer o contorno. E naquela época eu lembro fazia layout, imprimia e mandava por fax. Ele escrevia assim uma setinha, esse é vermelho, esse é cinza e esse é preto. Que massa. Eu lembro até hoje. Eu não peguei essa fase do fazer dessa forma, mas eu lembro de ver os letreiristas lá, né? Mas se não ficar falando que eu lembro, daí vai entregar, né? Como se eu fosse mais velho, mas eu não sou novinho ainda. Eu peguei a fase mais fácil já. Na verdade, eu tinha que tirar os adesivos de recorte eletrônico dos outdoors. Meu pai tinha os outdoors na cidade, em vez de você colocar uma lona por cima das chapas, era adesivado de recorte eletrônico essas chapas. Ah, vamos trocar campanha publicitária. Daí vinha lá, trazia as chapas, tudo, colocava no chão empilhada, ficava eu e meu irmão arrancando com lâmina assim, ó. Todos os adesivos dele jogando thinner. Isso eu tinha 10, 12 anos, mano. Você tá doido. Cara, mas vamos lá. Uma coisa que chamou bastante atenção dentro da tua jornada é porque, beleza, você lembra teu primeiro salário como funcionário? Era, acho que R$260. R$260 por mês. Eu lembro, tem na. Então você tá ganhando um pouquinho mais do que isso hoje já, né? Tá dando... Deu uma evoluída. Legal. E, cara, você sempre ficou ali em em Porto Alegre, e aí você saiu dessa empresa e foi para outra de comunicação visual também. Daí fui aumentando, sempre pedindo demissão por oportunidades melhores, então fui escalando assim. Você lembra qual foi a tua próxima oportunidade, assim? Qual foi a próxima empresa? Eu lembro que era um serralheiro que eles chamavam para fazer serviço terceirizado, daí ele me indicou para uma empresa maior que também prestava serviço, então foi a oportunidade. Eu já fui como operador de plota de recorte. Ah, já foi especificamente. O cursinho de Corel da tiazinha depois do Chaves começou a valer a pena. Isso, Daí depois, só que daí aquilo, né? Para operar plota de recorte. Eu chegava lá, eu já estava fazendo elétrica, pintando, instalando, faz tudo. noite. Faz tudo. Tinha quantos funcionários assim, tipo? Porque quanto menos na comunicação visual em si, né? Acho que a maioria das empresas é assim, né? Quanto menos funcionários, mais funções a pessoa faz, né? Tipo assim, então você acaba que, se tiver 3 funcionários lá, você fazia um monte de funções. Exato. Quando a empresa é maior, você consegue falar, não, você vai fazer refile, acabamento, tal, você vai ser operador de plotter de recorte, você de plotter de impressão, você vai ser serralheiro, mas não é bem assim quando você tem 3, 4 funcionários, né? Exato, tem que cobrar escanteio e cabecear, né? É sempre assim. Então, tinha acho que uns 10 funcionários nessa segunda empresa que eu trabalhei. Legal, então já era uma empresa aí que hoje, numa lógica do nosso mercado, uma faixa verde aí, faturava entre 100 e 200 mil, talvez. Acredito que sim. Nessa média. Sim, legal. Qual foi teu maior desafio lá, Rafa? Tipo assim, como funcionário, onde que foram as tuas dores, assim? Tipo, que você falaria, pô, Judá, eu passei por isso, assim. Se colocando na posição do colaborador. Sim. O maior desafio era realmente a demanda de trabalho. Era muito puxado. Era noites e noites trabalhando, dormia embaixo das mesas, no meio dos liners, porque não dava tempo de ir pra casa. Isso era uma coisa que antigamente não tinha, chama alguém, uma empresa terceira, um free pra fazer. Hoje até tem. Não tinha. Quem tava ali tinha que resolver de alguma forma, e não vai pra casa e fica. Eu lembro até hoje, pegava o Planeta Atlântida, então muita campanha, virava à noite, ia estar lá virado. Então essa aí foi o que eu mais dor como colaborador, era realmente a demanda e não tinha quem contratar, não tinha quem chamar para ajudar. Naquela época não tinha. Falta de mão de obra mesmo. Hoje que tem ainda esse problema de falta de mão de obra, mas ainda tem alguns terceiros que conseguem chamar. Naquela época não tinha, eu não lembro pelo menos. Era quem estava ali que tinha que resolver. E quando que houve esse ponto de inflexão aí, cara? Onde você deixou de ser o funcionário, que você foi sócio em uma empresa antes da empresa que você é sócio hoje. Assim, Como é que foi essa jornada? Conta pra foi nós. Foi assim, quando eu entrei nessa empresa, eu passei por 3 ou 4 empresas, sempre um pouquinho maior. Eu peguei e eu queria muito ser impressor. Nunca... Mas por que você queria ser impressor? Porque a gente mandava imprimir, eu acho que numa empresa lá, que tinha na cidade uma só, demorava uns 7 dias para fazer um adesivo de 1 por 1, cheio de pontos, era uma coisa mais horrível hoje, mas naquela época era mágico, né? Máquina com 64 picolitos, né? Tipo... Nossa. Então, e eu queria trabalhar numa empresa que tivesse uma máquina de impressão. Então, eu fiquei 4 empresas que eu trabalhei não tinha, sempre recorte, eu operava 2 plots de recorte ao mesmo tempo, era aquela pauleira sempre, ia aplicar, e surgiu a oportunidade, mandei vários currículos, só para empresa que tinha impressão digital. Daí chegou numa empresa que foi essa que me tornei tu intencionalmente só mandou currículo para quem tinha impressora. Daí eu cheguei daí me chamaram, daí cheguei nessa empresa, olha só, tu trabalha com Core e tal, não sei o quê, na época era freehand também, freehand, trabalho. Não sei o que é freehand. Os arquitetos só mandavam em freehand antes. É tipo um Illustrator antigamente. Entendi. E daí pegou, e ele perguntou, aí, Photoshop tu trabalha? Eu olhei assim, Photoshop, era só recorte, né? Não tinha impressão. Sim. Naquela época, né?
Trabalho. Nasci e me criei mexendo em Photoshop. Tá, então tá. Quanto tempo precisa para começar? Só que eu fui para operar a plota de recorte, mas eu sabia que tinha uma máquina de impressão lá. Entendi. Entendeu? Daí ele disse assim, eu preciso de 15 dias. Ah, tá, pode ser. Cheguei no meu ex-patrão pelo mesmo valor, disse, olha só, eu tô saindo porque eu quero trabalhar com impressão digital e, infelizmente, não consegue comprar agora uma máquina de impressão. E ele disse, Rafael, realmente, se tu quiser eu consigo te aumentar o salário, te pago mais tanto para te ficar, que eu gosto muito do trabalho, só que realmente eu não consigo agora comprar uma máquina de impressão digital. Lembra de quanto era uma máquina de impressão nessa época? Não lembro, não lembro. Porque era em dinheiro de hoje, assim, tipo, R$500 mil, né? Era um negócio, bem, assim, absurdo, bem pesado, assim. bem pesado. E mesmo assim, era pra uma máquina entregar 6 metros quadrados por hora, né? Aquela tipo, era... Bimac JV3, assim, sabe? Tipo, horrível, assim, de produtividade, né? Mas 9 já... metros por hora era luxo. Exato. E então foi isso. E ele me ofereceu mais, eu disse, olha, eu entendo, mas não é. Eu vou lá pegar a mesma coisa que eu quero, trabalhar com impressão digital. Entendi. Só que eu tinha o problema do Photoshop também, né? Uhum. Daí o que eu fiz? Eu trabalhava na época no centro da cidade de Porto Alegre, eu fiz um cursinho de 1 semana de Photoshop. Todos os dias eu ia. Depois do horário cedo, às 6 horas, ia lá, cursinho de 1 a 2 horas, Photoshop, e voltava, todos os dias. Então eu cheguei lá sabendo Photoshop. Né? Que então, massa, que legal. Photoshop. Na verdade, era o desafio que você tinha para poder alcançar a meta que você tinha, né? Isso. Você tinha uma meta de trabalhar numa empresa, porque querendo ou não, se é um maquinário mais caro, é igual hoje, por exemplo, impressora UV, flatbed, mesa de corte, toda empresa tem? Não, é um maquinário que os dois juntos vai dar mais de R$1 milhão. Então, se você quer trabalhar numa empresa grande, é uma estratégia também, né? Fica uma dica aí para os colaboradores que quiserem crescer. Aí você comentou que teve essa jornada, entrou nessa empresa para trabalhar no setor de plota de recorte focado em impressão. Isso, só que eu estava de olho na impressão. E eu acho que deu menos de um mês, o operador de impressão lá, o impressor, acabou saindo também. Foi a mesma coisa da primeira empresa, quando o operador de plota também saiu, eu consegui assumir a plota de recorte e a impressão. Ficou com as duas daí. Exato. E deixa eu fazer uma pergunta, Rafa. Em que momento que você chegou? Você foi galgando isso daí, esse caminho dentro da empresa. Nessa empresa, você já chegou a ser sócio ou não? Nessa empresa, exatamente. Nessa aí foram 10 anos. Caramba. E dei 4 anos como colaborador e 6 anos como sócio. Daí chegou numa etapa que eles me fizeram a proposta. Olha só, a gente quer que tu assuma toda a produção e ser um dos sócios. Você sempre foi se especializando em produção. Tipo assim, tu não chegou pro comercial, financeiro? Sem produção. Sem produção. E eu sempre fui de ajudar muito, sabe? Eu fechava o arquivo, eu imprimia, eu ia ajudar a envelopar o ônibus. Eu estava na produção ajudando, faz dessa forma, quem sabe a gente muda assim. Sempre tive esse... Olhando como um todo. Exato, sempre queria ajudar os colegas e então acho que eles foram percebendo que quando eu ia na produção dava essa organização. E eu nunca pensei em ser um gerente de produção, nada, foi acontecendo. Vamos ser sinceros, assim, de uma forma, você fala onde você se sentir confortável. Mas nesse momento em que você era funcionário e que você virou dono da empresa, sócio junto lá, Sim. a tua renda pessoal, o dinheiro na tua conta, pessoa física, mudou completamente ou não? Não mudou. Mudou, melhorou, mas não foi... Não foi disruptivo, nada, assim? Não, tipo... não foi nada assim muito... Melhorou, acho, eu digo talvez o dobro que eu ganhava na época. Tá? Mas aí Lembra em valores? Você tem ideia ou não? Eu acho que era 1.500, acredito eu. Daí você passou a ganhar uns 3 pila. 3, só que ele não tinha hora extra, né? Ganhava mais como funcionário. Eu cobrava fazendo hora extra. Entendi, Só que velho. não tinha hora extra, eu continuava trabalhando até mais tarde, mas E era uma forma desses teus sócios, né, ou do sócio, de realmente segurar um talento, na verdade. Exato. Tem um cara muito bom aqui, se a gente perder ele, se lascamos. Então vamos trazer ele como sócio, aumentamos um pouco o salário, damos um cargo de confiança pra ele, não paga hora extra e play. E cara, o que fez você literalmente... Você ficou 6 anos, né? O que mudou nessa jornada de 6 anos com o Rafael como ex-acabamentista ali? A empresa cresceu bastante, essa que eu tava, sabe? Questão de pavilhão, mudança, funcionários também, ter uma empresa com 2 turnos. Pavilhão é galpão, sabe, gente? Ela é pavilhão, então mudou bastante a empresa com isso, sabe? E pra mim, assim, mudou muito a questão mesmo de desenvolvimento de pessoas. Começar, sabe, a cuidar. Antes eu só ajudava e dava a direção. Só saber imprimir não servia. Isso. Eu tive que começar a cuidar mais, porque tinha atritos entre os colegas, tinha aquela coisa de pessoas... Não teve briga de estilete assim nos caras? Teve só... Que eu já ouvi umas histórias cabulosas já disso aí. Olha, mano. Teve 2 que eram muito amigos e eles viviam, sabe, aquela brincadeirinha na empresa, uma hora vai dar ruim, uma hora vai dar ruim. E uma hora deu, um dia teve que botar os 2 na frente e tratar que nem, sabe, crianças que,
Onde vocês eram amigos? Pô, tu vai na casa dele, o que tá acontecendo? Foi isso, o cara, sei lá, brigou com a mulher, chegou meio virado. Diz lá os cornos virados e o outro só brincou como brinca sempre, já deu ruim, né? Então, e aí você sentiu que a tua necessidade era de começar, sim, aprender a tocar produção cada vez melhor, mas também cuidar mais de pessoas. Exato. Foi mudando um pouco a minha visão nessa parte, mas eu sempre muito dentro do processo, sempre muito ali, passando ao OS, sempre muito explicando como fazer, cuidando tudo muito de perto, mas junto com eles, né? Assim, sendo o capitão do time nessa parte. Aí você saiu dessa empresa depois de 6 anos? Foi por uma oportunidade melhor ou foi por uma questão de canso? O que fez você ir para outra? Foi questão mesmo de sociedade ali, que deu alguns conflitos que beleza. Normalmente... Desalinhou os valores, projetos, metas? Exatamente. Então, quis sair e reiniciei, né? Reiniciou. Reiniciei. E aí, isso em Porto Alegre mesmo, daí você foi para outra empresa? Porto Alegre. Trabalhei um tempo sozinho. Tipo, tentou ser empresário autônomo? Fiz cartãozinho de visita, batia nas empresas, fazia troca fachada, comprei um notebook, imprimia no lugar. E como é que foi essa fase? Então foi... Foi sofrido? Foi tenso? Foi. Não é meu perfil, né? Não é meu perfil de venda, então eu acabei sendo gerente depois de outra empresa. Entendi. E aí você foi para uma outra empresa que é a que você está hoje? Exatamente. E ali você entrou como funcionário? Entrei como gerente de produção. Ah, tá. Aí você já foi como... funcionário, mas gerente de produção. Mais um cargo mais de gestão. Mas mais uma forma, não um CLT, daí com um MEI, prestando PJ serviço. mesmo. E nessa fase, quantos funcionários tinham lá? Tu lembra? Que acho que você me comentou uma vez, não tinha muita gente, né? Quando você entrou. 10, acho. Total uns 10. Então hoje aí já são mais de 40 pessoas lá. Mais de 40. Quanto tempo você tá na SV? Vai fazer 10 anos. 10 anos. Agora, o ciclo eu tive 10 anos a outra. Olha, tem alguma coisa aí, cara. Que legal. Vai fazer 10 anos agora, tá? Em 2014 e 2024, 10 anos. Rafa, quando que foi esse ponto onde você conheceu de fato a Afacom? Ou quando você... Não a Afacom, né? Mas quando que você conheceu a nova profissão? Como é que isso apareceu para ti? Eu sempre quis trabalhar de forma remota. Sempre procurava alguma coisa para fazer pela internet para eu ter um pouco mais também de liberdade de estar em casa, com a família. Tu me contou uma coisa que tu tentou fazer remotamente, né? Tentei até aquele... Day trade. Também. Fico imaginando você de trade, tendo que lidar com risco todo dia. Tentei várias outras coisas também. Tudo que tinha online, tentava. Entendi. E nada deu certo e acabava tendo que continuar com a comunicação visual. Não que eu queria sair, mas eu queria ter uma outra fonte de renda e que me desse mais tempo também em casa. E tu é pai, né, velho? Sim, 2. Tem pais e pais, né? Porque nem todo pai quer estar presente, né? Sim. Mas você já tem esse perfil mais de querer estar presente. Então a busca também de... E vou fazer uma pergunta, né? Nós estamos aqui com o teu piá tá ali, mas eu vou fazer mesmo assim. Você acredita que mesmo sendo esse momento onde você era, por exemplo, né, gerente de produção ou até mesmo se tornou sócio na empresa que você é sócio hoje, você conseguiu ser um pai presente? Não consegui. Muita coisa... Eu sempre tive comigo, eu tenho uma dívida muito grande, questão desse tempo que eu fiquei afastado, sabe? Desde meus filhos pequenos, não podendo estar junto, trabalhando em média 16 a 18 horas por dia, sábado, domingo, porque eu tinha que estar ali na empresa, para a empresa, eu sempre achava que a empresa funcionar, eu tinha que estar o tempo todo no lado deles, né? Do lado do impressor, do lado do acabamento, conferindo, sabe? Então isso aí me trouxe, eu digo, uma dívida muito grande, impagável hoje, que é o tempo que eu fiquei longe da minha família. Eu comento isso porque foi um peso do caramba pra mim também, entendeu? E eu acredito que deve ter sido pra você, porque se você hoje, faz quanto tempo que você realmente consegue, sei lá, trabalhar 2 a 3 dias por semana? Vai fazer quase um ano mais ou menos assim que eu comecei já a ter mais tempo de começar a ter um pouco mais tempo para outros trabalhos e estar mais em casa. E tu acredita que esse momento onde você teve uma junção entre você buscar um trabalho online e ter essa questão de pai ausente, de marido ausente também? Tu acha que foi uma junção disso ou não? Ou era uma... Diz o Vamos imaginar assim, o que fez você realmente buscar um trabalho online, essa liberdade geográfica que a gente diz que é você poder estar aqui hoje em Santa Catarina e poder estar trabalhando? Exato. Foi esse motivo que eu buscava muito, de poder estar mais em casa e também não ficar preso no local. Entendeu? Umas 16 horas trabalhando lá. E você morava bem longe da empresa, eu morava sempre perto da empresa, já morei na frente da empresa, abria a janela, tinha que estar ali, sabe, cuidando. Sempre dava para até ouvir quando o pessoal estava trabalhando, né? Exato. Rafa, daí beleza, você começou a pesquisar, tentou virar trade, não deu certo. Sim. Quando que você teve esse contato daí da nova profissão? Foi na pandemia. Foi no início da pandemia ali que eu comecei a te seguir daí, por indicação de um amigo, e foi onde apareceu. Primeira coisa que eu comecei, a gente falava, tem que ser operacional, tira a tua cadeira do lado do colaborador. Eu, como assim, né? Se eu sair vai parar tudo, vai quebrar.
Então, daí eu comecei dele, não, se ele falou que tem como, tem como. Talvez é algo que eu não sei ainda, que eu tenho que aprender, tenho que buscar. Daí foi que quando a gente começou, né, a formação, fiz o curso aquele Tech Day, daí assim foi acontecendo. Eu buscando ferramentas e aprendendo a pôr em prática. Então provavelmente ali você entrou em 2021, você me conheceu na pandemia. Em 2021 você fez o Tech Day, que é o imersão de um domingo o dia inteiro, né? Nem faço mais essa imersão, pra você ter uma ideia, mas foram 13 edições, cara. Foram mais de 600 empresários que participaram disso daí. E aqui que é legal, aí você pegou e em março do ano passado, não, foi um pouquinho mais pra frente, né? Foi março, né, Henrique? A primeira turma? Não, foi junho. Junho? Da nova profissão? Junho. E aí? Começou em junho, mas a turma mesmo foi em julho. Entendi. Foi mais ou menos isso. Então, em julho de 2022, você entrou na nova profissão. Você viu o anúncio lá do como criar uma renda extra? Foi mais ou menos isso? Não foi antes, pô? Foi antes, porque eles se formaram em julho. Começou a turma em março. Foi antes. Foi, né? A primeira turma foi... a primeira... na tua turma foi 3 meses só, né? Aula todo dia. Todo dia, 3 meses. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Velho. Tá, então vamos lá. Vamos contextualizar pra galera. Então, basicamente, apareceu um anúncio pra você. Isso. Lá em março. Na verdade, não foi anúncio, não. A gente fez uma live, né? Eu chamei o pessoal pra sala do Zoom. Eu convidei o pessoal, falei, vou abrir uma nova profissão, vai ser uma nova oportunidade. Porque naquela época, realmente, a AFACOM já tava crescendo assustadoramente na pandemia. A gente cresceu 600% só na pandemia. E, cara, começou a ter demanda. A gente não tinha pessoas para trabalhar junto comigo. Eu tinha um monte de cliente precisando de ajuda para arrumar a empresa deles, organizar mão de obra, financeiro, comercial, e a gente não tinha literalmente mão de obra para poder atender essa galera. E aí eu falei, cara, eu vou fazer uma oportunidade para quem já é meu aluno. E aí, como você já era aluno do Tech Day, a gente fez uma chamada no Zoom, e aí foi dali que você entrou na formação, certo? Foi ali. Aquela live que eu lembro que teve a oportunidade de poder estar buscando essa formação para me tornar ter uma nova profissão no ramo. Né, o que tu viu, Rafa, quando você viu lá a nova profissão? Como construir uma renda extra de 9.600 sem precisar largar sua empresa e sem precisar sair de casa? O que você pensou, velho, quando você viu isso daí? De verdade mesmo. Olha, eu vi uma oportunidade incrível, sabe? De poder buscar algo que eu queria muito. Se for verdade, faz muito sentido. Eu queria muito trabalhar, né, online, como eu te comentei, ter essa liberdade de poder estar longe da empresa, poder trabalhar de qualquer lugar, abrir meu computador. Meu sonho era isso. Meu sonho é chegar no aeroporto, no hotel, abrir meu MacBook ali e trabalhar. Esse é meu sonho, esse é meu sonho. Porque até então você tinha que entrar numa empresa, ficar o dia inteiro lá, 100%, exato. Isso com a cadeira sentado do lado do funcionário. Porque eu vi os traders fazer isso. Os traders chegavam assim, aqueles videozinhos, abria, tô trabalhando, ganhando dinheiro no hotel. É isso. Legal. E daí você não foi tão simples assim, né? Você não foi simplesmente em março e daí já começou a ganhar renda extra, né? Não. Como que foi essa jornada ali na nova profissão? Quando começou as aulas, foi bem difícil, porque foram 3 meses, né? Todos os dias ali, aula ao vivo, muito aprendizado. Muitas vezes eu tinha que fechar a câmera para apagar um incêndio na empresa. Quantas vezes eu estava trabalhando, acontecendo um evento, feira ali correndo, e eu às vezes estou dando aula, né? O Henrique dando aula, o Gabriel, e voltava, tô aqui. Muito. Foi bem intenso, mas eu sabia que era a oportunidade que eu tinha de mudar uma nova decisão na minha vida, que eu sabia que ia ter coisa boa, eu tinha certeza disso. Não sabia o que era ainda, mas eu tinha certeza que era uma coisa nova, nunca tinha visto no nosso ramo, sempre foi muito fechado, e que eu tinha ali uma chance de sabe, trilhar um novo caminho. Foi essa pegada. Assim. Legal, cara. E o que mudou de lá para cá? Porque daí, teoricamente, você começou a estudar, né? Porque foi ali um trimestre, na verdade. Você teve esse período de buscar conhecimento e se preparar para talvez construir uma renda extra, né? Porque não é uma garantia. Exato. Qual que era o pré-requisito para poder ter uma renda extra? Eu lembro que a gente tinha que bater uma nota acima para poder ser homologado como analista, isso eu lembro. E também tinha que ter disponibilidade de horário para poder atender alguns clientes. Isso que eu lembro mais dessa parte aí. Eu lembro que tinha, para poder chegar a ter essa renda extra, tinha que ser, a primeira coisa, tinha que passar. Tinha que tirar nota na média e fazer o TCC. Então, eu lembro disso. A primeira coisa, meu foco era esse, eu tenho que passar. Entendi. Depois foi que foi surgindo. Porque assim, né? Vamos voltar um pouco na história. Teu primeiro trabalho foi ganhando R$260 por mês, certo? Para você sair de 260 para 500, você teve que aprender a resolver outros tipos de problemas. Sim. Não adiantava só saber depilar um adesivo refletivo. Você teve que aprender core. Sim. Você teve que aprender sobre como configurar uma marca de registro. Você teve que aprender... enfim, aprender algo para não depender dos outros. E isso foi te dando competência para ganhar cada vez mais. E aí, em março, você falou, cara, agora eu tenho uma oportunidade de ganho
né, para usar o conhecimento que eu tenho, porque você, né, eu já trabalho com comunicação visual, já estou no dia a dia aqui, já conheço comunicação visual. Sim. Então não vai ter ninguém falando grego comigo. Aí você foi aprender sobre gestão para poder resolver problemas maiores ainda. É verdade. E aí isso permitiu você ter uma oportunidade de ganhar mais. E você foi qual foi a tua colocação na turma? Eu fiquei em terceiro lugar, turma. Terceiro lugar? Top 3 ali. Foi top 3, que massa, cara. É. E tu lembra assim, cara, como que você se sentiu? Porque hoje, né, a gente falou aqui que você conseguiu construir já mais de 50 mil reais de renda só com a nova profissão, Sim. certo? E o que foi determinante, assim, cara? Como é que foi teu primeiro cliente? Você se sentiu inseguro? Como é que foi esse momento? Eu fiquei, claro, a gente fica nervoso, né? Entender de estar cara a cara com o Você lembra quem cliente. foi teu primeiro cliente? Lembro sim. E quando surgiu a oportunidade, tá aqui, Rafael, tem um cliente pra ti. Pô, coisa incrível, né? Mas o nervosismo foi grande, mas a vontade de ajudar as pessoas e fazer foi bem maior, então não tive assim nenhum pensando, vou desistir, jamais. Sei que eu vou praticar, vou indo, e vou conseguir me evoluir cada vez mais. Porque a pessoa que está de casa hoje, o que é essa nova profissão, né? Na verdade, basicamente é você pegar o conhecimento que você tem de comunicação visual e aprimorar ele focado em gestão, para você arrumar outras empresas. Então eu vou pegar esse cliente que o Rafael começou a atender, literalmente é um cliente de comunicação visual, uma empresa que estava buscando ajuda, como você buscou lá atrás, e hoje o Rafael Meng foi a pessoa responsável por aplicar o método de gestão nessa empresa e pegou para organizar ela. Você lembra qual que foi? Foi TDI o primeiro cliente? Foi TDI. Foi TDI. Aí você começou a atender o TDI, ganhou um contrato de 3 mil reais, né? Para atender durante 5 meses, 600 reais por mês. Exato. Você lembra quanto você trabalhava? Quanto tempo era para você ganhar esses 600 reais? Era cada 15 dias, era 2 horas em média, assim. Uma reunião de 2 horas a cada 15 dias. Então, se a gente for fazer uma conta de padaria, você fechou um contrato de 3 mil reais para atender durante 5 meses e ganhar 150 reais por hora. Exato. Se a gente, não sei se você já chegou a fazer essa conta, mas eu já fiz até em live. Mas imagina que eu sou um dono de uma empresa de comunicação visual aqui que fatura 100 mil reais por mês. E eu ganho, sei lá, 6, 8 mil reais por mês. Se a gente pegar esses 8 mil, porque o dono da empresa ele ganha 8 mil, mas ele não tem FGTS, não tem 13º, não tem o férias, ele tem que fazer a empresa dar lucro para conseguir ter uma renda maior, né? Mas se você colocar 8 mil reais num CLT, hoje é como se fosse uma pessoa ganhando 4 mil, entendeu? Então é como se a gente tivesse um salário mesmo sendo dono de 4 mil reais. Mas vamos pensar, 8 mil. Se a gente dividir isso por, sei lá, quantas horas você trabalhava como dono? 12 horas por dia? Mas vamos colocar 12 para não... Eu fiz cálculo, a minha média era 15 horas por dia. É mesmo? 15 horas por dia. Caraca. Então seria em 20 dias úteis 300 horas por mês. Caraca. Então se a gente colocar hoje 8 mil reais dividido em 300 horas. Alguém faz essa conta para nós? Faz para nós lá. 8 mil dividido em 300. Para saber quanto que você ganhava por hora. Porque assim, uma coisa é o que a empresa fatura, né? Uma coisa é a tua empresa faturar horrores. Ó, então, eram 26 reais por hora. Você ganhava mais ou menos isso, uns 8 mil na época? Eu chutei aqui, não sei se... Chutei aqui, tipo... 7.500. 7.500. Ó, chutei bem, então. 7.500 que eu PJ. Botando por mês era isso. Você te bota no final do ano alguma coisinha que tinha. Às vezes, tinha distribuição. Pode botar que dá uma média de 8 mil. Assim. Tá, então imagina, 8 mil reais por mês, mas você ganhava 26 por hora. Sim. Aí quando você conseguiu se tornar homologado, você bateu, obviamente, essa nota, né? Porque na época a taxa de corte era 7. Sim. Então tem a média das 3 provas mais o TCC. Junta os 4, divide por 4, né? E tem que dar mais do que 7. Hoje a nossa taxa de corte já é 8. Se o aluno ali, né, do analista que está em formação, ele não tirar 8, ele nem se homologa na AFA. Por quê? Porque a gente quer os melhores. E eu até brinco, né? Se você for contratar um cliente, contratar um consultor e você puder escolher entre 100 consultores, você escolher pela nota, você vai pegar um 7,2? Não. Não vai? Não vai. Você vai pegar um 8? Não. Se tiver alguém 9,5, 9,8. Exato. Se tiver 10, você quer o que tirou 10. Então, realmente a gente pode puxar aqueles que estão mais comprometidos. Outra pergunta que eu queria te fazer é assim, nesse momento em que você começou a atuar, né? Você lembra quando você recebeu o primeiro Pix, assim, tipo, porque primeiro você pagou para se tornar analista. Você falou, não, vou adquirir conhecimento, vou me preparar. Exato. Se eu bater a média e me homologar, eu vou ser remunerado e vou ter o retorno desse meu investimento. Você lembra quando você recebeu o primeiro pagamento? Eu lembro os 600 reais, né, que eu recebi a primeira vez. Que daí tu recebe por mês, né? Aham. Eu lembro sim. E como é que foi, velho? Foi legal,
Eu falei, nunca tive uma renda sem ser vindo da comunicação visual. Apesar de são empresas de comunicação visual, mas é uma nova profissão, um novo ramo. Na verdade, assim, você estava atuando como mentor, como exato, consultor, né? Então foi bem gratificante, assim, foi bem legal. E uma vez eu te perguntei qual que foi uma das primeiras conquistas, assim, tipo, quando você aumentou sua renda extra ali, qual foi uma das primeiras conquistas, assim, o que mudou na tua vida dentro da nova profissão? A maior que eu digo, assim, foi a questão dessa liberdade geográfica, de eu poder morar hoje longe da empresa, que eu sempre tive que morar muito perto da empresa, e trabalhar 3 vezes por semana, em média, assim, presencialmente, né? Então eu já consigo ter essa liberdade, morar numa cidade mais tranquila, qualidade de vida para minha esposa e meus filhos. E qual que é a distância hoje da tua empresa para... 65 quilômetros. 65 quilômetros. Então isso foi uma conquista para ti. Foi. E hoje você consegue trabalhar não só na tua empresa de comunicação visual, mas como analista também. Exato, analista. Legal. Uma coisa que a gente trouxe aqui, cara, é como que você se sente hoje? Como é que é o teu dia a dia? Como é que é a tua rotina? Como que vive um analista de negócios hoje aí, que, por exemplo, no último mês aí dobrou teu salário, né? Dobrou tua renda. Não vamos falar salário, mas dobrou tua renda pessoal. Exato. Certo? O que você ganha como analista, né? Praticamente dobrou o que você ganha como sócio. E como que foi isso? Essa nova, digamos, é uma nova vida, sabe? É uma nova vida que eu não conhecia antes. E ela nos dá, além dessa liberdade de poder, nem estou aqui agora contigo, Catarina, numa plena segunda-feira, de eu poder estar em casa, às vezes num dia de semana, sabe? Mesmo ali, algumas reuniões marcadas, às vezes dando suporte no celular, com o cliente. Mas é uma coisa que me fez eu me enxergar de uma forma diferente, eu ser mais assim decisivo em algumas coisas. Não ficar querendo, sabe, tudo micro, como é feito isso aqui tem que ser dessa forma, não. Hoje eu consigo dar pontos, eu quero que aconteça aquilo. Daí o pessoal, eles trabalham para fazer aquilo acontecer, eu só dou ok. E teoricamente aquele funcionário sempre teve ali na tua empresa. Sempre Só que teve. Você não tinha essa visão. Exato. De pegar e dar um direcionamento para ele. Isso. E é uma coisa que me motiva também manter a empresa organizada, o pessoal trabalhando para eu poder ter mais tempo também atuar como analista. Porque todos os dias tu tem esse contato com empresários, tu vai te autodesenvolvendo, não sei se existe essa palavra, tu vai se desenvolvendo. Tu vai indo e cada dia tu vai adquirindo conhecimento, e eu sempre digo que conhecimento não ocupa espaço na tua mente, então tu vai aumentando cada vez mais. E é uma coisa doida, né, Rafa? Porque assim, se a gente for levar a grosso modo, né? Hoje, talvez a pessoa ela fala assim, poxa, tô pensando em me tornar analista, trabalhar nessa nova profissão para ter uma renda de 2 mil, 4 mil, de 6 mil. Porque eu tive, por exemplo, no Nordeste, cara, e um empresário, né, que eu conheci, por exemplo, numa empresa com 50 funcionários lá e um empresário com 50 funcionários em São Paulo, são padrões de vida completamente diferentes. Então hoje, 3 mil reais por mês talvez não seja muito para muita gente, mas talvez seja mais que o dobro do salário hoje para uma pessoa que está em outra região, né? Que o dinheiro literalmente ele vale mais. Porque hoje a matriz da AFA é em Santa Catarina, mas daí se tem um analista, por exemplo, você está do Rio Grande do Sul, você atende cliente só do Rio Grande do Sul? Não, Brasil todo. Na verdade, você atende clientes do Brasil inteiro. Então, da mesma forma que eu tenho analistas em outro canto do país que atendem aqui também. Então, às vezes, o ganhar 3 mil já é muita grana, sabe? E você poder ganhar 3 mil sem precisar largar a empresa. Você não vendeu tua empresa lá? Não, tá lá, você continua tocando a empresa, sendo gerente de produção com 30 funcionários. Muito pelo contrário, né? Você não teve que ficar mais tempo na empresa, você consegue ficar mais longe porque você também se desenvolvendo, falou, caramba, agora eu literalmente posso poder ficar mais tempo fora da empresa porque eu sei aqui, como resolver problemas que eu não sabia resolver antes. E uma das coisas que também mudou muito foi eu aprender a formar também os meus colaboradores, ensinar eles, o que eu aprendi na formação de analistas, passando para ajudando clientes, é formar eles a como eles fazerem. Então eles foram crescendo também. Quem está na minha volta foi crescendo. Você consegue transbordar para eles. Hoje eu tenho gerente de produção que faz as funções que eu fazia. Então são coisas que eu consigo melhorar. Acabei melhorando a minha vida e quem está no meu redor. Um ponto assim, Rafa, se a gente imagina que talvez muita gente, por exemplo, day trade lá, você compra um curso de trade para você aprender como fazer trade. Sim. Certo? Dentro da formação de analista, você não vai aprender como ganhar dinheiro como analista. Não é isso que a gente ensina. Não. A gente ensina o quê? Como organizar uma empresa de comunicação visual para que o dono dessa empresa faça com que a empresa... Ele tem que deixar de ser um faz-tudo e a empresa tem que depender menos dele. Então, esse é o objetivo, é o que você aprende lá dentro. Então, você pode ou querer aumentar a sua renda como você fez, você aumentou sua renda como? Fora dali, sendo um analista, prestando serviço. Ou você pode simplesmente aumentar a renda
fazendo a sua empresa ter mais lucro. Claro. Porque se você pegar o conhecimento do analista, dá para aplicar na empresa? Com certeza, muita coisa. Porque... Você aplica? Até hoje. Eu vejo que de vez em quando você faz Claro, história. Coloquei um painel novo aqui na parede isso. e tal. Então você pega o conhecimento da formação de analista e também aplica no seu negócio para que ele cresça mais, te dê mais lucro, vai te dar mais liberdade, porque vai crescer sem depender tanto de você, que é o que você aprende na formação. Só que você fala assim, pô, eu quero masterizar, eu quero aprender mais, eu quero literalmente nesse momento pegar esse conhecimento e replicar e ver outros mundos. Aí, como analista, entra esse diferencial, né? Exato. E muitas coisas também que às vezes a gente cuida, a gente ganha uma renda e não precisa, digamos, comprar matéria-prima, produzir nada para te vender. Não, é o teu conhecimento, sabe? Tu tem essa diferença. No caso, o valor que cai na tua conta ali realmente do teu conhecimento. Claro, tem a tua dedicação, teu comprometimento, mas... Não tem que pegar aqueles 3 mil reais, 4 mil reais, comprar 2 mil de material, pagar uns negócios e sobrar 500 milão, né? Isso também é uma coisa que mudou muito na minha visão. Destrava a cabeça, não destrava? Sim, destrava. Eu gosto de trazer isso porque assim, ó, e destrava até na sua visão como dono de empresa. Porque daí você fala assim, cara, se aqui eu tô ganhando pelo meu conhecimento, por que eu não faço o meu salário dentro da minha própria empresa? Porque eu brinco, né? Eu sou funcionário da Afacom também. Então eu sou pago pela Afacom. Então, como que eu posso fazer o meu tempo lá dentro gerar mais recurso ainda, mais retorno, sendo conhecimento que eu tô aplicando e não necessariamente o meu tempo sentado na frente do computador. Sim. Né? Rafa, como que você construiu? Porque vamos falar aí, você quer falar quanto que foi tua renda, por exemplo, no último mês? Posso falar, no último mês foi 13 mil e... Só pela Afacom, né? 13 mil e... Não lembro exato. 13 mil e pouquinho. 13.600, eu acho. 13.600. Então, foi o que eu recebi pela Afacom no mês passado. Só no mês de, agora, no caso, setembro. De agosto? Isso. É isso, agosto, né? É isso? A gente tá setembro e agosto. É. Agosto. Só no mês de agosto de 2023. Dia 30 ali, colocar aí sempre certinho na data certa. E aí, tipo, no caso... 13.600. Então, você conseguiu construir uma renda extra de 9.600 ou mais, né? Sim. Por mês, sem largar a tua empresa e trabalhando de casa? Sim, exatamente. Na verdade, você não trabalha de casa, né? Você trabalha agora de Santa Catarina, você trabalha de Curitiba, amanhã a gente tá indo para Curitiba, Exato, então você vai estar ganhando dinheiro. Exato, eu trabalho. Hoje eu consigo trabalhar em qualquer lugar que eu estiver. Talvez, assim, ó, é uma dificuldade que tem pro dono da empresa ele separar o que é o salário dele, o ganho dele, né? Sim. Porque, querendo ou não, tipo, durante muito tempo a gente mistura pessoa física e jurídica. Então, se eu preciso pegar uma grana, né, para pagar um negócio, eu entro lá na conta da empresa, transfiro ou pago às vezes até pela conta da empresa. Então, acaba misturando tudo, né? Exato. E aí você teve essa separação, onde basicamente você falou, cara, peraí, eu tenho a minha renda pessoal, você sempre, né, que trabalhou como colaborador, então mesmo como dono, você também tem um prolabore Sim, lá. tem. Aí você falou, cara, agora eu tenho uma renda a mais que não vem de lá e isso permitiu você, por exemplo, fazer outros projetos pessoais. Exato. Você comentou comigo que uma vez você mandou a foto do pôr do sol. Sim. Falou assim, ó, da onde que o sol se põe agora, a visão. Eu consigo morar num lugar, numa cidade boa, né? Que é praticamente na serra, no começo da serra ali. Porque querendo ou não, morar em capital é porradaria, né? Sim. A minha vida inteira eu morei. Então eu queria muito sair disso. Eu mudava de bairro para bairro, mas sem Porto Alegre, às vezes também não... Eu te falei, comprei um apartamento, morei um ano, não quero mais. Vendi. Comprei outro, vendi, porque eu... Mora em casa hoje? Não, eu moro em apartamento, mas é bem diferente, assim. O apartamento das cidades da Serra é bem maior, é praticamente uma casa, assim. Que bem massa. Legal. E, assim, o legal é a gente falar, assim, como que você construiu essa renda, né? Porque talvez a pessoa que está ouvindo a gente, ela se pergunta assim, né? Cara, como que eu vou ganhar 4 mil, 2 mil, 5 mil ou mais de 10 mil reais por mês como analista de negócios, né? E a gente listou aqui algumas coisas que você realmente faz hoje dentro da Afacom que permitem você ser remunerado por isso, né? Então, a primeira delas é o TDI, que é aquela mentoria individual. Como que é feito? O que você faz hoje no TDI, por exemplo? TDI é quando a gente pega uma empresa, né, e dá esse atendimento para ele de suporte a cada 15 dias e ensinando a botar em prática as ferramentas. Ensina a botar em prática as ferramentas. Que tipo de ferramenta? Gestão de financeiro, sabe, plano de contas, custo fixo. O empresário às vezes não tem essa clareza. Então, produção, a gente coloca às vezes processos produtivos, checklist, organograma, né, que é uma E o que isso muito... ajuda o cara? Por que esse cliente, você tem alguma história de um cliente assim que você lembra assim? Uma das coisas que, principalmente no começo, na primeira reunião, que é oficial, que a gente chama, que tem a de alinhamento, é o organograma. O organograma explode a cabeça, né? Explodiu a minha cabeça quando eu fiz o organograma, eu vi quantas caixinhas eu estava. Porque o organograma é aquilo, tem ali o
operacional, O tático, e o estratégico. Daí tu começa a ver, eu sou estratégico, sou operacional. Eu sou o dono, CEO, tô lá, beleza, só que daí mas... tu também tá no estratégico, quer dizer, tá também no tático e também tá no operacional. Aí tu começa a ver, pô, eu tô fechando arquivo, eu tô fazendo compras, eu tô... Isso aí eu sempre digo pra eles, ó, tá vendo aqui, ó? Todas as funções que tu faz. Então tem que sempre focar, a gente tá subindo isso. Basicamente, você se torna um consultor da empresa. Você está de fora da empresa dele, de outro estado, do outro canto do país, mas olhando a empresa dele como um consultor, como se fosse um sócio. Exato. E a gente pega e dá essa visão para ele que eles não têm. O empresário está tão focado ali fazendo a empresa funcionar, e a gente vem como um analista cuidando daquela empresa e ajuda ele a fazer não só funcionar, mas também crescer a empresa dele. Porque ele começa a ver, olha só, o tempo que está ali fechando um arquivo, tu teria que estar cuidando esse setor e vendo coisas, de repente máquinas para melhorar a tua produção, de repente tá em feiras buscando um curso, que até na minha rotina eu coloquei isso também, que antigamente Não tinha, fazendo a empresa funcionar o tempo todo. Então já separar na rotina, botar ali, um tempo para estudar, um tempo para se desenvolver. E o dono da empresa, na maioria das vezes, ele aprendeu assim, né? Porque como que você, o Rafael, aprendeu? Fazendo. Exato, botando na a mão na raça. massa. A gente Então, vai crescer na raça ali, apanhando e quebrando a cara e vai. Chega um momento que tu tem um teto, né? Não tem mais o que fazer. Ou tu busca desenvolvimento para te poder fazer outras pessoas trabalharem bem, crescer, ou tu vai bater ali e tu não vai conseguir botar mais, nem vai conseguir estagnar, tu vai acabar descendo novamente. O cansaço mental vai pegando cansaço físico. E muita empresa rola isso, né? Tipo, do cara falar assim, mano, eu fui lá, cresci, tinha mais funcionário, parece que eu ganhava menos do que quando eu ganho hoje. Comecei a trabalhar mais, ter mais dor de cabeça, ter mais problema do que eu tinha quando menos funcionários. E o cara às vezes regride, ele prefere voltar a ter menos funcionário, menos faturamento. Às vezes ele literalmente ganha menos, mas ele quer se incomodar menos. Claro. E ele acaba virando o gargalo da empresa dele, né? Porque daí ele não deixa a empresa crescer e acaba voltando. Pela falta de instrução, né? De direcionamento. Conhecimento. Legal. Realmente. A gente tem uma outra questão também, que é a curadoria de produtos, né? Que é uma outra coisa que você faz hoje dentro da Afacom, né? Como analista de negócios, nessa nova profissão, que você é remunerado por isso. Que hoje, basicamente, quanto que você ganha por uma curadoria de produto? Depende da quantidade de produtos, mas chega até R$ 1.500 por uma curadoria. E quanto tempo você gasta para fazer uma curadoria de R$ 1.500, por exemplo? De 3 a 4 reuniões, de 1h30 a 2 horas, depende do momento, assim. Então, se for jogar grosso modo, é umas 8 horas. Se vamos botar... 6 a 8 horas. Geralmente 4 reuniões, digamos assim, vezes 2 umas 8 horas no máximo. Assim. Então, se pegar 1.500 e dividir por 6, aí dá uma grana boa. Matemática, sou péssima. Não sei quanto que dá, mas... Eu sou da produção, não do financeiro, né? Ou do comercial. Mas é isso aí, dá mais R$150 por hora também. Né? E o que você teve que fazer para poder fazer uma curadoria? Primeira coisa é me tornar um analista. Que eu digo, quando tu se torna analista, além do TDI, abre diversas possibilidades, né? Então, a primeira coisa foi isso. Depois de tornei analista, eu comecei a minha experiência de entender produtos também, como é feito cada produto, matéria-prima. Tu consegue unir a experiência do ramo com o conhecimento que tu busca. Que essa curadoria de produto, o que seria, né? Basicamente, o Rafael, ele abre a tela dele, da onde ele estiver, né? Vai fazer uma reunião com outro empresário e vai ver como essa empresa fabrica os produtos na empresa dela. Então o cara vai lá e fala, ó, eu pego um metalon, eu faço uma solda aqui em meia esquadria, daí eu faço um tratamento anticorrosivo e daí coloco uma chapa de ACM, eu usino ele, só que eu usino desse jeito, só que eu tenho uma seccionadora, só que eu tenho uma router, que daí varia de empresa para empresa. Exato. O Rafael pega todas essas informações e passa para a Afacom configurar isso dentro de um sistema, onde basicamente o cliente fala, que legal, então é assim que eu literalmente... Esse é o valor que eu tenho que cobrar por como eu fabrico. Sim. Né? Que é basicamente o que você faz ali junto na Afacom. Exatamente. Você lembra de alguma história com algum cliente que você fez essa curadoria assim, que foi um baita de um desafio? Não, em fato, o cliente, mas eu lembro eu estar em Gramado de férias com a família e eu ter que fazer a curadoria. Foi um momento bacana, porque, eu parei ali 2 horas das minhas férias e abri o computador e fiz um trabalho, um atendimento. E ganhou esse 400, 300 sabe, ali. isso é uma coisa que eu buscava muito. Família, peguei e fiz a janta aqui, vamos jantar fora agora. 2 horas sabe, então é uma coisa legal assim. Quem tu comentou, né? A gente poder trabalhar em vários lugares e dar esse suporte pro cliente. Que massa, cara. E é uma coisa doida, né? Porque também você, além de
construir ferramentas novas, tudo isso, você acaba se desenvolvendo. Porque quantos produtos você descobriu como fazia que você nunca viu? Acontece direto. O cliente chega pra você assim, eu faço Breeze. Você sabia como que era Breeze de ACM? Eu já sabia, Breeze eu conhecia Sabia? já. Mas... Você lembra de algum produto que você não sabia como era fabricado, mas daí você fazendo a curadoria, sendo pago como analista, você foi lá e aprendeu? Muito assim de matéria-prima, os insumos, o que usar. Aqui eu uso uma cola tal. Pô, que legal. Qual cola que é, né? Eu aproveito e já pergunto. Pra aprender, né, velho? Você vai aprender. Amanhã ou depois o outro cliente não usa essa cola, você fala, e se você usasse essa cola? Exatamente. Então isso aí ajuda bastante. Isso acontece também. Tu faz a curadoria de um cliente, mas o fulano lá, da empresa tal, ele faz assim. Boa ideia, quem sabe a gente mescla, eu vou começar a fazer assim também. E aí você começa a resolver mais problemas de mais clientes, né? Porque daí tem exatamente como ele produz, porque muitas vezes acontece que ele não sabe, né, a forma certa de produzir. O cliente, ele é aquele empresário que está fazendo a empresa funcionar, então ele vai aprendendo no campo de batalha todo santo dia, né? Sim. Legal. Uma terceira forma que você tem de renda hoje é dar aula, né? Você é professor, né? Exatamente. Se tornou professor. Você lembra, você foi na turma 2 já, professor? Sim, turma 2. Na turma 2. A gente está indo agora para a 5ª turma, né? E tu lembra como é que foi a dar aula? Fora o nervoso do primeiro dia, né? Que, claro, os alunos não sabem, né? Mas eu ali antes de abrir a câmera tava dando uma tremidinha. Mas foi muito, muito bom, assim, tu começar a poder compartilhar isso, né? Eu digo muito que tu começa a compartilhar o que tu sabe e tu aprende muito também ensinando. É incrível. Sabe? Como tu tem esse aprendizado. Tu testifica o conhecimento ali, isso, né? Sabe? E para te ensinar alguma coisa, você realmente tem que ensinar, tem que aprender, tem que ter autoridade naquilo, né? Propriedade naquilo que vai passar. Então foi uma coisa que foi muito bom também, que é um contato e tu vê os alunos se evoluindo, crescendo. Dizendo, nossa, comecei a fazer que nem agora, semana retrasada, a gente fez uma palestra no Sebrae, fiz uma palestra lá, encontrei um dos alunos da turma 2 e eu não conhecia ele presencialmente. Só por vídeo, né? Daí eu dei um abraço nele e tudo, minha empresa mudou tanto depois que eu fiz a formação de analistas, que ele não conseguiu se tornar um analista. Homologado. Homologado, mas ele colocou muita coisa em prática, principalmente produção, das aulas que eu dei no caso, ele gostou muito. Cara, porque basicamente na turma 1 você estava como aluno, foi um top 3, ficou em terceiro lugar, e aí na turma 2 você já virou professor. Exatamente. E cara, vamos lá, então você ganha para dar aula? Sim, sim. Não é voluntário? Não é voluntário. Não, mas é legal porque assim, às vezes a pessoa não entende, né? Mas, por exemplo, quando você está lá literalmente dando aula, você está trabalhando. Sim. Você está lá fazendo algo que às vezes tu gosta, tu pode dar aula de qualquer lugar, sim. Mas você está sendo pago. E, inclusive, quando a gente foi definir o valor para pagar por hora, eu fiz questão de pesquisar lá, cara, nas melhores faculdades, eu pesquisei na USP. Acho que é USP. Daí eu falei, quanto ganha um professor na USP? Daí eu pesquisei lá, daí dava 69 e pouquinho a hora. Falei, nós vamos pagar 70. Só para falar que os professores analistas ganham mais do que os professores da USP, entendeu? Mas é uma coisa legal, porque ali você tá pegando o conhecimento que você recebeu, você tá transformando em... multiplicando o talento para outras pessoas e literalmente, cara, você tá aprendendo mais, porque segundo a pirâmide de William Glasser, que é sobre a pirâmide de aprendizagem, a única forma de você aprender mais de 90% do adquirido, enfim, reforçar, ficar com conhecimento é você dando aula, é você ensinando. Tanto que às vezes eu leio um livro, de tarde eu tô fazendo stories falando sobre o livro. Eu faço uma live, cara, vou fazer uma live só e vou falar sobre aquilo que eu li. Porque é uma forma de você testificar isso, né? De você fixar. Outra coisa que você faz também na empresa é consultoria, né? Você trabalha no setor de consultoria hoje, tá na jornada também para deixar de ser analista só e se tornar um consultor de negócios, né? Jornada aí com esse objetivo, né? O próximo passo na Afcom é tornar um consultor. E a gente também presta, né, essas, a gente chama de entregas, né, que é organizar cada setor da empresa, cada pilar, né, financeiro, ADM, RH, produção. Então, basicamente, comercial. eu sou um empresário de comunicação visual. Tenho lá 10 funcionários, estou com a minha empresa virada no Jiraya, tudo depende de mim. Eu tenho que montar orçamento, tenho que fechar arquivos de vez em quando. Se precisar comprar material, tem que ser comigo. Se eu não for vender, a empresa não fatura. Se rolar tudo isso, eu levanto a mão e falo assim, cara, eu preciso de uma consultoria. Exato. Aí eu vou na AFACOM, contrato a AFACOM e vou ter o Rafael Meng lá, que tem 3, 4 vezes mais funcionário do que eu, né? Na minha empresa com 10 você tem lá 40, 50 funcionários e eu posso ter você como consultor da minha empresa. Exatamente. Eu não vou contratar um consultor de banco que fica sentado o dia inteiro só... Não, nada contra, né? Mas é muito mais massa, muito melhor você aprender com alguém que está no campo de batalha. Né? E é legal que os analistas são empresários ou funcionários de empresa de comunicação visual. Exatamente, já estão no campo de batalha, já sabem muitas dores que acontecem. E é uma coisa incrível, às vezes a gente já atende alguns clientes que eles contrataram essas consultorias assim, só que até ele entender como funciona uma empresa de comunicação visual, nossa,
já foi 3, 4, 5 meses e não consegue. Nada contra. É muito é diferente. Mas demora. Sim. Demora porque o cara tá acostumado a falar com uma empresa de sapato, com um comércio, com uma indústria, com um dentista, e do nada ele entra na tua empresa de comunicação visual e precisa descobrir como que você ganha dinheiro, como que funciona a tua empresa. Para depois tentar organizar. E hoje, quando você entra pela AFA, você vai pegar um Rafael Meng ou um outro analista, que esse podcast ele vai ser só com analistas de negócios, né? Ou com professores, mas exatamente com o objetivo de mostrar, cara, e você é especialista hoje, a tua empresa ela não trabalha, por exemplo, focada em, sei lá, grafismo ou outros tipos de produtos, certo? Não, você tem um nicho de mercado mais específico que é PDV. Isso, forte é PDV hoje. Tem outros serviços, lógico, né? Mas você tem lá impressora UV, tem mesa de corte, tem todo o maquinário, tem estrutura própria. Quantos mil metros quadrados hoje? Está em 1.400. Então tem 1.400 metros quadrados lá, a gente considera a empresa faixa preta do mercado, né? Sim. Mas na prática hoje eu posso ter acesso a você. Mesmo eu tendo 10 funcionários, eu posso ter você cuidando da minha empresa. Exato. Eu acho que isso é um grande diferencial, né? Sim, a experiência conta muito também, né? E vamos ser sinceros, todos os alunos top 3 são alunos empresários de empresa grande? Top 3 da minha turma. Quem foi top 3 da tua turma? Andréia? O Wesley, o Danilo. O Wesley tem 8 funcionários? Não, o Wesley Sei qual que é. o que ele não seguiu. Não seguiu, mas ele tem uns 40, ele tem uns 40 também, funcionários. Tem uns 40. O Danilo eu não sei quantos tem, mas... O Danilo tem 12. É. 12 funcionários, faixa verde. Isso. E é legal, porque você pega, por exemplo, a Andréia, que foi, acho que a top 1 da turma dela, acho que ela foi da turma 2, então. A Andréia. Andréia é turma 2, né? Então a Andréia, na turma 2, que ela ficou, acho que se não me engano, ela empatou com um outro aluno em primeiro lugar. Legal. E ela não tinha funcionário. Ela ficou em primeiro lugar na formação de analista. Inclusive hoje ela é professora do RH, atua também na consultoria. Tem que fazer um podcast com a Andréia, né? Tem que trazer ela para fazer um podcast com a gente. Mas na prática, a Andréia, ela tem a renda da empresa dela, ela e o marido. Agora ela está com dois funcionários. Ela comentou, mó feliz comigo, ela falou, já contratei 2, contratei um comercial e agora um acabamentista lá. E ela falou assim, eu não só estou ganhando mais porque a minha empresa está crescendo, porque a gente está aplicando conhecimento, mas eu também tenho a minha renda aqui da Afacom. Mas não é o fato do Rafael ter uma empresa grande que fez ele ser um analista e ganhar mais. Muito pelo contrário. O que fez você ser, entre vários analistas, você ser o top 1 hoje da Afacom? Eu digo que foi a dedicação. Dedicação, sabe? Eu não acredito isso que um pode mais ou menos, não. É focar, é ter um objetivo e seguir. Eu quero alcançar aquilo. Então eu vou... Não importa o que aconteça. Você chegou a mirar o 9.600? Eu não mirei o valor, tá? Não mirei o valor. Eu sempre, cada mês eu quero, claro, alcançar mais. Mas eu mirei mesmo ser um profissional, ser um analista, quem sabe um consultor e ajudar a empresa. Foi isso que eu mirei. Para eu poder, e em paralelo com isso, eu ter essa liberdade com a minha família. Foi isso que eu mirei, sabe? Essa parte aí. E se você, agora, se a gente olhar assim, né? Num histórico, né, do último ano, lógico que você não chegou ganhando 13 mil reais. Não foi no primeiro mês que você ganhou 13 mil. No primeiro mês você ganhou 600. Né? Exato. Aí você foi dedicando mais tempo, mais horas, porque basicamente você ganha ali por hora, vamos dizer assim, né? Sim. Aí você foi dedicando mais horas, aprendendo mais, se desenvolvendo mais e pegando mais serviço. Hoje, se a gente for falar assim, quais seriam 3 dicas que o Rafael dá para quem quer se tornar analista, quem quer construir essa renda de até 9.600 a mais por mês? O que você daria de 3 dicas? Você que já alcançou os 9.600 ou mais, né? O que seriam 3 dicas para a pessoa? 3 dicas eu diria assim, a primeira coisa é não desistir, sabe? Vai ter dificuldades, vai ter dias que vai ter que talvez tá na empresa resolvendo algum problema, mas tem que rever aula, tem que assistir. Não desistir também na parte do TCC, que é bem puxado. Eu mesmo, tive que fazer um TCC todo de madrugada. A esposa dormia 11 horas da noite, eu puxava o notebook no colo e ia fazendo até 3, 4 horas da manhã, porque vale a pena, tá? Outra dica é querer ajudar sempre o empresário. O primeiro objetivo, foco é o cliente, sempre. É ele, é a pessoa que está ali do teu lado. Aquela pessoa tem uma família por trás dela, tem colaboradores também que também tem famílias por trás. É ter esse objetivo de ser uma pessoa altruísta, sabe? Querer ajudar o próximo sempre e dar o seu melhor. E a terceira dica... Acho que foi 3 já. Já foi 3? Foi 3. Então tá. Falou desistir, não largar o osso também no TCC, você comentou, e por fim essa questão do... o TCC é uma coisa que acho que é bom salientar, porque... Porque assim, vamos ser sinceros, né, cara? Um juiz hoje, beleza, ele tem um salário muito alto.
Mas o que ele aprendeu a resolver? Quanto ele teve que estudar? Sim. O que ele teve que aprender a resolver de problema dos outros para poder ganhar o que ele ganha? Né? Você vai pegar uma empresa, por exemplo, que fatura, sei lá, 500 mil por mês e uma empresa que fatura 50 mil. Qual que é a diferença de um dono de uma empresa de $500 mil e de uma empresa de 50 mil por mês de faturamento? A diferença dos dois é que eu sei atender clientes maiores, eu sei produzir produtos em escala, eu consigo literalmente resolver outro tipo de problema. E o que tira o cara de 50 mil para $500 mil na empresa dele é literalmente o conhecimento. Sim. Entendeu? Então, assim, acho que isso você deixou claro aqui para todo mundo que o que mudou para você sair de 10 funcionários para 40, 50 hoje na tua empresa, né? Uma das coisas foi o fato de você também se desenvolver. Claro. Você amadurecer, você crescer nesse processo. Eu vou falar assim, se você está hoje ouvindo esse primeiro podcast aqui da nova profissão e se perguntando, será que a nova profissão é para mim? Você tem que primeiro saber se você é uma pessoa que começa algo e vai até o fim. Porque eu acho que uma das maiores forças que o ser humano tem chama foco. Então, quando você tem foco em algo, você fala, cara, eu vou entrar na nova profissão, vou estudar o que tem que estudar, vou me formar, vou estar entre os melhores, porque eu não vou aceitar menos do que 8. Sim. Porque a palavra decisão, ela tem uma origem latina, que quer dizer decaidere, que quer dizer cortar as possibilidades. Então, quando eu decido algo, eu vou decidir ser um pai presente. Você vai decidir, não tem outra opção. A única opção é você ser um pai presente. O que eu vou fazer é meio do caminho. Eu vou decidir aumentar minha renda pessoal porque eu quero. Até ouvi uma frase esses dias que é assim, ó. Qual que é o contrário de pobreza? Todo mundo acredita que é? Riqueza. Mas é dignidade. Então, eu acho que às vezes o fato de você ganhar mais não vai te deixar rico, mas vai te dar uma vida mais digna. Sim. Você vai andar num carro melhor, você vai poder se vestir melhor, você vai poder se alimentar. Sim. Parece uma coisa besta, mas tem pessoas... Eu já tive minha fase onde eu não podia comprar iogurte para meus piá. Se eu olhar teus filhos pedindo iogurte e falar, pô, não tenho dinheiro, e meus funcionários todos com salário pago, já tive essa fase. E é dolorido, tu entendeu? Então, eu acho que a diferença de pobreza é você ter dignidade. Eu acredito que a nova profissão ela vem mudando o nosso mercado e a vida desses empresários e até de funcionários. Sim. Porque hoje a gente tem funcionários, de fato, que estão em empresa, inclusive na África a gente tem funcionário que é analista e que está começando a ser remunerado por isso. Então não desiste realmente, porque não vai ser fácil, porque se fosse fácil teria um monte de gente, né? Sim. Ganhando $13 mil, $10 mil, $5 mil por mês e ter organização. Eu acho que esse é um ponto, assim, você é uma pessoa organizada. E eu vejo essa similaridade. As pessoas que organizam a agenda para trabalhar na empresa e na AFACOM, o cara constrói a renda. E não é sobre construir os 9.600. Às vezes a pessoa ela fala assim, cara, eu só quero estar no meio, né? Atendendo 2, 3 clientes e tirando $2 mil por mês. Tá safo, não tem nada de errado nisso. Cada um define o quanto quer ganhar pelo quanto quer dedicar de tempo. Aquele livro, acho que é o Pequeno Príncipe, né? Que ele... Comentei contigo, até falei esse livro, né? O livro, ele fala sobre a rosa, né? Tipo assim, por que essa rosa vale tanto pra você? E aí ele fala assim, ó, ela vale muito porque ela é igual às outras. Todas as outras rosas. Mas foi o tempo que eu dediquei a ela que tornou ela com valor maior pra mim. Então, se você dedicar mais tempo na formação de analista, né? Como analista de negócio, vai gerar mais valor pra você. E aí você vai ver que, tipo, essa liberdade de você poder estar de qualquer lugar, não precisar largar a tua empresa e usar o conhecimento que você já tem, começa a mudar o jogo. Verdade. Fechou? Fechou. Rafa, obrigado, cara, por compartilhar um pouco da tua história pra galera. Eu acho que como primeiro podcast, você hoje, que é o número 1 aí, acabou que você foi o primeiro analista homologado, né? Foi o primeiro analista. E primeiro a receber cliente também. Recebeu o primeiro cliente, legal, cara. Legal. Parabéns por isso, eu sei que a gente tá só começando. Espero realmente daqui a um tempo ver você do lado de cá, entrevistando outros analistas, com toda certeza. Parabéns, cara, porque realmente você é uma pessoa dedicada, você é uma pessoa esforçada. A gente vê que você é um cara que vestiu a missão da AFACOM. Eu lembro muito disso, né? Que quando eu comecei, cara, literalmente, a primeira turma eu dei quase todas as aulas. Sim. Sozinho, Sim. Segunda a sexta. E também era muito difícil pra mim, porque, imagina, não existia nova profissão, não existia grade curricular, tinha nada. Eu tinha que abrir meu computador e passar o conhecimento, né? Eu lembro que eu fazia os slides das aulas, cara, antes de abrir e começar a aula. Isso é legal, até a gente tava comentando com a Karine, que estava vindo de viagem, que é uma das professoras também. Na nossa turma, agora o pessoal, os alunos têm apostila, recebem em casa uma apostila pra estudar. Cara, na época eu fazia slide na aula e voltava pro play. Então, tem todo um suporte, então tudo foi melhorando, foi se desenvolvendo. Então, é que a gente falou, é não desistir, é focar, sabe? Porque aquilo que tu cuida cresce. O exemplo é o da foco. Rosa. Então vai, é o exemplo vai da dar Rosa, certo, é o exemplo do foco. Se dedicar vai dar certo. Você é possível alcançar esse valor, é possível, depende mesmo da dedicação, prioridade tem.
E é muito doido, porque eu gosto de fazer uma conta assim, que eu brinco conta de padaria, porque é simples de entender, né? Hoje, Judá, eu quero muito trocar de carro. Hoje você tem lá, às vezes, pagando R$600 por mês uma parcela. Se você colocar R$1.000 por mês a mais, você muda de carro. Sim. Você está pagando aluguel, R$2.000 por mês numa casa, ou sei lá, R$1.500 numa casa. Se você colocar mais R$1.000 para pagar um aluguel, você muda para uma casa bem melhor. Verdade. Vai ter cada vez mais dignidade. Não que é indigno o que você faz, mas é uma questão de qualidade de vida. Você vai conquistando uma qualidade de vida melhor para você e para as pessoas à sua volta. Exato. E até Né? cuidar do nosso próprio, né? Cuidar da nossa saúde, se alimentar, poder fazer uma atividade física, coisas que... Academia mudam o jogo. custa, né? Personal, se você for fazer, sim. custa. Se você for fazer uma alimentação com suplementos, É. custa. O nutricionista custa, Sim. o endócrino custa, o plano de saúde custa, Tudo. né? Então, eu acho que isso é legal, que você poder pagar uma colégio particular melhor ou começar a pagar um colégio particular para seus filhos. Tudo isso é possível. A nova profissão te permite isso. Rafa, tamo junto. Obrigado pelo carinho, pela atenção. Agradeço a Pessoal, oportunidade. e no próximo podcast eu vou trazer também uma analista aqui para falar com a gente. E uma das coisas que mais chama atenção é que ela é professora do financeiro, também é empresária no segmento de comunicação visual. E quando ela procurou a nova profissão é porque ela estava de saco cheio de ficar caçando conhecimento em outros lugares que não falavam da língua dela no dia a dia, tá bom? Então eu vejo vocês no próximo podcast Nova Profissão.